Shalom, shalom, graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria aqui de registrar o meu muito obrigado por essa rica e abençoada oportunidade que os pastores do Ministério Palavra Viva e Eficaz assim têm me concedido. O meu muito obrigado a todos. Amém? E para quem não me conhece, eu sou o evangelista Alexandre Costa, casado com a florzinha mais linda das galáxias, Bárbara Costa, minha guerreira, companheira, aquela que me acompanha na cidade, no interior, no exterior, na selva, e onde quer que nós tenhamos andado, ela tem sido a minha companheira. Meus irmãos, nós somos membros aqui no Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, amém? E a reflexão que eu gostaria de compartilhar com a igreja está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versículo número 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versículo 2, que diz assim, desta maneira, aleluia, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, o tema da nossa reflexão é fixo nas coisas do alto. Louvado seja Deus. A Bíblia relata que os reis magos foram avisados através do surgimento no céu de uma estrela sobre o nascimento do Messias, sobre o nascimento do rei dos judeus. Aleluia. E guiados por essa estrela, logo chegam a Belém, e saindo a perguntar pela cidade onde está aquele que é nascido rei dos judeus. Aleluia. E o que podemos observar no texto, meus irmãos, é que até o momento em que eles chegam guiados pela luz da estrela, eles chegam até Belém. Aleluia. Mas acontece algo muito interessante, onde nós vamos observar que depois que eles chegam na cidade, eles deixam, aleluia, eles deixam de olhar para a estrela, eles deixam de olhar para o alto, louvado seja Deus. E eles começam a perguntar às pessoas onde encontrariam o rei dos judeus, louvado seja Deus. Meus irmãos, a nossa Bíblia vai nos dizer que os magos, sendo guiados pela estrela, até chegam a Belém, aleluia. E é algo muito interessante que quando vamos buscar o significado do nome Belém, essa palavra vem do hebraico. Nós aprendemos que ela significa casa de pão. Aleluia. E ao fazermos, aqui nós podemos fazer uma aplicação do texto às nossas vidas. Aleluia. Nós vamos aprender algo que só se chega até a casa de pão, que só se chega até a casa de Deus, somente quem tem a sua visão fixa nas coisas do alto. Louvado seja Deus. Fixa nas coisas santas, fixa nas coisas do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. E aqui, meu irmão, eu faço uma pergunta. Não espanta o cliente não, hein? Será que temos tido a nossa visão nas coisas do alto? Aleluia. Será que temos fixado os nossos olhos, os nossos corações nas coisas de Deus? Aleluia. E o nosso texto ele prossegue, onde no capítulo 2, do versículo 3 e 4 de Mateus, vai nos dizer dessa forma: o rei Herodes, ouvindo isso, turbou-se e com ele toda Jerusalém, e reunindo todos os príncipes e sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Aleluia. O texto em que lemos, ele vai nos dizer que Herodes, meus irmãos, ele se turba, ele fica perturbado na possibilidade de surgir um novo rei. E ele vai se reunir junto com os principais, com os sacerdotes e com os escribas do povo, para obter alguma informação onde achá-lo. Aleluia. E é interessante sabermos que os sacerdotes, os principais e os escribas do templo, eles tinham uma aliança
com Herodes naquele tempo. Aleluia. E meus irmãos, Herodes aqui, ele é um tipo, ele vai simbolizar o sincretismo da união da igreja com o mundo. Aleluia. Herodes, meus amigos, são as coisas, são alguns irmãos que até são fiéis. Aleluia. São irmãos que até buscam as coisas santas. Eles até querem fazer as coisas de Deus. Mas quando há uma demora nas respostas, quando há as coisas que eles buscam não são atendidas, aleluia, eles se unem com os Herodes para conquistá-las de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aleluia. A pessoa de Herodes, meu irmão, a pessoa de Herodes é rei, mas a figura de Herodes nós temos aqui como um tipo. Aleluia. O texto diz que os sacerdotes, os principais, se reuniram, mas Herodes também aparece. Aleluia. Herodes, meus irmãos, tipifica a aliança da igreja com o Estado. Aleluia. Herodes são os tipos de sincretismos que adentram e são introduzidos aos cultos nas igrejas. Aleluia. Tudo isso acontece, aleluia, somente por perderem a visão e o verdadeiro interesse nas coisas santas. Aleluia. E não mais fixarem o seu coração nas coisas que são do alto. Louvado seja Deus. Herodes, meus irmãos, neste contexto é um tipo de sincretismo que tira o cristão da fé na verdadeira e genuína palavra de Deus. Aleluia. Meus irmãos, a mensagem que eu trago aqui é para que nós possamos não apenas voltar a crer, a pensar nas coisas que são do alto, aleluia, mas manter e não mais nos desviar os nossos caminhos das coisas do Senhor. Aleluia. O texto, meus irmãos, o texto que lemos, ele vai nos dizer que Herodes, ele vai pedir aos magos para dizerem a ele onde é que está o menino, para que ele vá até ele e o adore. Aleluia. E quando nós lemos este versículo, podemos pressentir o grau de maldade e de perversidade de Herodes em suas palavras. Louvado seja Deus. Até parece que vemos a reverência, aleluia. Até parece que vemos devoção, louvado seja Deus. Mas Herodes, na verdade, somente quer matar aquele que sim, não menino, mas o rei dos judeus, louvado seja Deus. E o nosso texto, ele nos revela que ainda há pessoas assim como Herodes, que se encontram como sacerdotes, que se encontram com os principais da sinagoga, que dentro do templo, mas não com a intenção de adoração e vida, mas sim de emboscada e de morte. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Louvado seja Deus. Que mesmo assim, com tudo isso, podemos encontrar nas ruas, nos becos, nas cidades, pessoas, assim como os magos, que ainda que buscando pela cidade em lugar errado, querem adorar o rei, aleluia, com a sua simplicidade, o rei dos judeus, e não o menino, aleluia. Meus irmãos, ainda com base, ainda tratando nas buscas dos magos, nós ainda podemos aplicar a seguinte questão, aleluia. O texto diz que eles buscavam nas ruas da cidade. E eu preciso aqui deixar uma coisa que quem quer adorar, quem quer exaltar o nome do Senhor, adora nas ruas, adora nas praças, adora no ponto do ônibus, em qualquer lugar, adora em casa, adora no templo, aleluia. O que ele quer é verdadeiramente adorar o Deus e verdadeiro Jesus, aleluia. Não tem como fazer uma coisa errada querendo obter, querendo receber a resposta e resultado certo. A verdade é isso. E como Herodes, também aprendemos desse jeito. Não tem como fazer a coisa errada querendo obter resultado certo. Aleluia. Busca a Jesus com a intenção errada. Busca a Jesus em lugares
e com pessoas erradas, com palavras erradas. Aleluia. Busca Jesus com atitudes erradas. Louvado seja Deus. E meus irmãos, tudo isso sempre te levarão, sempre te conduzirão, não somente a encontrar resultados, mas poderão te fazer obter consequências mais erradas para a sua vida. Aleluia. Mas hoje eu trago uma palavra para o povo especial. Aleluia. Onde eles não apenas amam, mas adoram e conhecem o Deus da verdade. Louvado seja Deus. Herodes, meus irmãos, para os nossos dias atuais, ele é tudo que há no mundo e que quer e trabalha na função para mudar e impedir a adoração ao Deus vivo. Louvado seja Deus. Mas ainda, meu irmão, não está tudo perdido. Louvado seja Deus. A nossa Bíblia vai nos dizer que, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Louvado seja Deus. Aleluia. E meus irmãos, ainda que se levante contra nós o sistema, ainda que se levante contra nós a política, ainda que se levante contra nós todo o inferno, aleluia. A nossa Bíblia vai nos ensinar que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, aleluia. Nós somos a igreja, nós unidos somos a igreja e o inferno não vai prevalecer, aleluia. Meus irmãos, o inferno nunca irá prevalecer. Creia somente, aleluia. Creia em Jesus Cristo. E ainda quando voltamos ao nosso texto, no capítulo 2, no versículo 10 e 11 de Mateus, diz assim: e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Aleluia. Meus amados, não adianta. Quanto maior a dor, quanto maior as tribulações, quanto maior, aleluia, a angústia, por mais que a nossa luta nos aumente, aleluia, sempre haverá em nós a alegria, sempre haverá em nós a felicidade e o regozijo em termos em nossa vida fixa nas coisas do alto, fixa em Jesus Cristo, aleluia. E ainda que no texto vai assim nos dizer: e chegaram até Jesus e o adoraram e presentearam. Aleluia. Ninguém chega até Jesus com as mãos vazias. Ninguém vai adorar Jesus com as mãos vazias. Aleluia. Sempre leva o seu presente, sempre leva a sua oferta. E meus irmãos, o que o Espírito Santo fala aos nossos corações é que só chega a Cristo quem não apenas tem, mas quem mantém, aleluia, ou até mesmo quem volta a ter a visão restaurada, aleluia, e fixa nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima. Louvado seja Deus. E meus amados, eu preciso te convidar a manter os seus abençoados olhos e o seu coração apenas nas coisas que são do alto. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, aleluia, vai dizer assim, ó: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim para ganhar o prêmio, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Meus irmãos, com este verso aprendemos que não apenas é importante, mas sim fundamental alguma coisa como a primeira, esquecer das coisas passadas, e a segunda, seguir sempre na direção certa, seguir sempre no nosso alvo, que é Jesus. Aleluia. E meus amados, que nós possamos sempre guardar em nossos corações, guardar sempre em nossas mentes esta reflexão. E eu oro a Deus que lembre sempre desta meditação, mas que esqueçam de mim
que recordem sempre desta palavra, aleluia. Mantenha o foco nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, aleluia. E o que é interessante é que no hebraico, a palavra lev, que é usada para coração, também ela é usada para a mente, aleluia. E o mesmo desejo que é nos corações e nas nossas mentes estejam todos fixados nas coisas que sejam do alto. Amém? Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 11, Colossenses capítulo 3, versículo 1, vai nos dizer dessa forma: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém? Aleluia. E que somente assim todos nós possamos provar da verdadeira vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Meus amados, que o nosso bom Deus abençoe a todos. Aleluia. E essa, meus irmãos, foi a palavra que Deus colocou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Amém? E mais uma vez, o meu muito obrigado pela rica e abençoada oportunidade que este lindo ministério que nós tanto amamos me concedeu. Que esse ministério venha fazer a diferença nesse tempo e que tenhamos e mantenhamos o nosso foco fixo nas coisas do alto e em Jesus Cristo. Shalom, shalom, graça e paz.